saúdo a todos nessa tarde com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Motivo de alegria estarmos mais uma tarde com você, com a sua família, meu amigo, meu irmão, amados. É muito bom estar na presença do Senhor mais uma tarde, na nossa tarde da bênção, aonde o Senhor tem coisas grandes para nós, se assim nós nos colocarmos na sua presença, amém? Glória a Deus. Aqui eu tenho alguns pedidos de oração já nessa tarde. Vários irmãos, amigos, família que ligaram, mandaram recadinho, outros que a gente soubemos, né? A gente ficou sabendo de pessoas que estão com algumas necessidades, alguns problemas. Meu querido, eu não sei o que você está passando nesse dia, o que você passou durante esta semana, né? De terça-feira até hoje. Mas eu sei de uma coisa, Deus é o que está no controle de todas as coisas. Amém. Então nessa tarde não é diferente, aonde nós chegamos aqui e queremos já passar esses pedidos de oração para que nós possamos orar, aleluia, para alguns irmãos. Depois, antes de orar, eu vou estar lendo alguns versículos da palavra de Deus também para nós nessa tarde. Então eu quero estar pedindo oração pelo nosso irmão Darcy do Lago. Ele está internado ali em Curitiba, está precisando de oração. Nosso irmão Darcy. A nossa irmã Anáurea, que é a irmã da nossa irmã Maria, né? Marinha. Vamos continuar orando pela Anáurea. Ela já teve uma boa melhora. Aleluia. Glória a Deus por isso. Pela nossa irmã Helena, a irmã do nosso irmão Lourinho, toda a família, irmãos. Vamos lembrar de orar por eles. Eles são ali de Tecendá. Vamos continuar orando por essa família. Irmã Helena, em nome de Jesus. Pela minha irmã Janete, amanhã ela vai estar fazendo um exame de coração. Eu vou estar acompanhando ela ali no Instituto do Coração. Continuo pedindo oração por ela, minha irmã Janete. Pela minha irmã Lucy, meu cunhado Joel também. Precisam de orações. Que os irmãos possam orar por eles. A minha irmã Márcia, ali de Campo Grande, também tem pedido oração por ela e pela família. Vamos continuar orando por eles. A irmã Marli tem pedido oração por ela, pelo esposo Hamilton. Vamos orar pela mãe da Lene, nossa irmã Lene, dona Cida. Ela estava internada essa semana. Na verdade eu não sei se já saiu, mas continuar orando pela dona Cida. Que Deus restabeleça a saúde em nome de Jesus. A nossa irmã Cidinha também tem pedido pela sua mãe, dona Antônia, que também fez uma cirurgia nos olhos. Pela minha prima Sebastiana, né, e família, Lídia Naurilândia, pelo seu filho Ricardo, que o Senhor possa dar graça. Ela precisa também passar por uma cirurgia, Sebastiana, e pede oração por ela e pelo filho Ricardo e família. Pelo nosso irmão Bento, nossa irmã Cida, família, sempre tem pedido oração. Nossa irmã Cida Buzetti também sempre tem pedido oração, ela também tem que fazer uma cirurgia nos olhos. A nossa prima Tânia, prima Terezinha, também pede oração. A Tânia também vai passar por uma cirurgia nos olhos. Em nome de Jesus vão estar orando. A minha cunhada Ana tem pedido oração pelo Elcio Job, né, nosso sobrinho, que ele é piloto de avião ali no exterior. E ele tinha um outro voo de check-in, né, um voo de teste. E que Deus possa estar abençoando ele, né, o seu comandante, para que ele possa passar nesses testes. Ele já é piloto há um tempo, mas ele tem feito alguns exames ali, alguns testes, né, que o Senhor coloca as mãos sobre a vida dele. Chama Elson Job. E pelo meu cunhado Cícero, né, minha sobrinha mandou um recadinho para mim, está indo com a minha irmã lá no Instituto do Coração e falou que o pai dela está internado. Ele chama Cícero, com pressão um pouco alta, diabetes, né, talvez vai ter que passar por um cateterismo. Vamos orar então, irmãos, para todas essas pessoas que eu tenho mencionado, alguns outros que talvez eu não sei nesse momento, mas talvez estará pedindo oração para nós. A gente vai estar orando depois novamente no final desse culto, dessa tarde da bênção, por outros pedidos de oração mais. E eu quero estar... O pessoal pode estar pedindo oração de oração, que eu estou aqui marcando, né? Pastor Luiz vai estar marcando alguns irmãos que pedirem oração aí na live. E agora eu quero só ler alguns versículos da palavra de Deus no Salmo 136. Para nós começarmos a orar depois por esses pedidos de oração. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Aqui diz assim o Salmo 136. Eu vou ler só uns 4 versículos para a nossa meditação rapidinha também. Diz assim:
Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças a Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Até o versículo 4 nessa tarde. Irmãos, todos esse salmo que nós estamos lendo, 136, ele tem 26 versículos. Em todos os versículos deste salmo, a palavra que vai falando conosco, ela ainda fala, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero dizer para você, querido, que a misericórdia de Deus ela não tem fim, ela é eterna para conosco. Então hoje, nessa tarde, rende graças ao Senhor, porque a misericórdia dele dura para sempre. Nós vamos orar nesse momento por esses pedidos de oração. Quero orar por você também que já está conosco. Coloque-se na presença do Senhor, Ele está aqui nessa tarde conosco e Ele está aí com você. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus eu quero render a Ti, ó Pai, graças nessa tarde. Pela Tua grande misericórdia e pelo Seu grande amor. Quero colocar diante de Ti, ó Pai, esses pedidos de oração, Senhor, são muitos pedidos, o qual nomes eu sei, Senhor, eu tenho mencionado diante de Ti. Alguns outros eu não pude mencionar porque não está comigo aqui os nomes, mas o Senhor sabe e conhece. Porque o Senhor é um Deus onisciente, Pai, está presente em todo lugar e sabe todas as coisas. O Senhor conhece a necessidade de cada um desses irmãos que eu mencionei os nomes. A maioria, Pai, são saúde. A maioria são restauração de saúde. Alguns vão passar por cirurgia, outros passaram, outros estão precisando, ó Pai, de uma resposta do Senhor numa causa, Pai, que muitas vezes para nós é impossível. Mas eu sei que para Ti nada é impossível, Senhor, então, ó Deus. Opera nessa tarde, Deus, na vida deste homem, desta mulher. Deus, em nome de Jesus, com cura, com libertação. Deus, Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Eu coloco diante de Ti, ó Pai. Já temos lido esse salmo do Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu creio, Pai, nesta palavra, nessa tarde, que a sua misericórdia é grande e tem estendido até aqui, neste lugar onde estamos. E tem estendido ao lugar onde este homem, esta mulher se encontra. Se está num hospital internado, se está na sua casa se recuperando. Pai, aonde estiver. Agora, Espírito Santo, ajuda esta pessoa, consola esse coração, conforta esta vida, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós clamamos o Teu sangue, Senhor, porque no Teu sangue há poder, no Teu sangue há libertação. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nessa tarde. Venha, Espírito Santo, falar conosco. Continua a falar através da Tua palavra. Continua a falar de tudo aquilo que nós vamos, ó Deus, expressar nesta tarde. Que toda honra, toda glória seja a Ti. Continua a trabalhar nestes corações. Continua a trabalhar de uma maneira grande e poderosa para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos, Pai, e crendo na Tua palavra, na Tua resposta e na Tua providência, porque o Senhor é aquele que tem a providência para cada um. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, queridos. Depois, como eu disse, nós vamos estar ainda orando por alguns pedidos de oração mais que puderem fazer durante esta live. Estou feliz com o Senhor, que coisas grandes Ele tem feito em minha vida, porque a misericórdia dEle é grande. E eu louvo a Deus porque Ele tem falado ao meu coração. Eu quero falar uma breve meditação com você nessa tarde. Aleluia, aqui no livro de Ezequiel. Estava lendo o livro de Ezequiel, procurando algo, e Deus falou comigo também. Como Ele sempre fala, né? Quando nós buscamos a Ele, Ele tem uma palavra para nós. Amém? Então não deixe de buscar o Senhor, não deixe de procurar o Senhor. Aqui na palavra de Deus, em Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao 6, eu vou estar lendo com você nessa tarde. Aleluia, diz assim: Depois disso, o homem me fez voltar à estrada do templo, e eis que saía águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente,
porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou para a porta do norte e me fez dar uma volta para fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corria as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu mais outros 1000 e era já um rio, e não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se davam para passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. E ele disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Amém. Até aqui, Glória nessa a Deus. tarde. Uma palavra tão linda, maravilhosa, onde Deus tem falado com Ezequiel naqueles dias. E não é diferente conosco nesses dias. Deus é rico em poder. Aqui fala sobre águas purificadoras. O Senhor, através do Espírito Santo, Ele pode fazer isso em nossas vidas. Só Ele pode nos purificar de toda imperfeição. Ele pode nos purificar através da nossa obediência. Isso quando nós deixamos Ele trabalhar em nossas vidas. Ele limpar o nosso coração. Aí sim, nós iremos ficar saudáveis. Aqui, queridos, Ezequiel estava tendo uma experiência espiritual. Algo de mistério de Deus para com a vida dele. E o Senhor começou a falar comigo nesse dia, quando eu comecei a ler esta palavra. Ei, eu não sei o quanto você precisa de Deus. O quanto você precisa do Senhor hoje. O quanto você precisa das misericórdias desse Deus. Ezequiel passou pelas águas e lhe foi dado algumas medidas, como ele foi falando ali com a gente. A primeira medida de 1000 côvados, ele começou a andar ali pelas águas, e as águas davam até aos artelhos, ou seja, pelos tornozelos. Ali foi o início dele, quando ele começou a entrar naquelas águas onde o Senhor começou a mostrar para Ezequiel. E ali começou já a ver algo na vida de Ezequiel, uma mudança. A segunda medida, as águas davam pelos joelhos. O que você lembra de joelhos? O que nos lembra? Lembra de oração. Lembra de nos prostrarmos diante do Senhor. Ali ele começou a progredir. Ele começou já a progredir um pouquinho mais espiritualmente. Ali na terceira medida, águas que dava nos lombos, ou seja, nos seus ombros. Ali houve um pouquinho mais de esforço para ele poder andar naquelas águas. E começou a ter um pouquinho mais de experiência dentro daquelas águas. A quarta medida, as águas davam até passando dos seus ombros já. E ele não podia mais ali andar, porque não havia mais pé sobre aquela água. E ali ele começou a nadar. Ele começou a ter mais intimidade com o Senhor. Ele começou a ter mais vitória na presença do Senhor. Ele começou a ter mais bênçãos na presença do Senhor. Às vezes, para nós falta uma confiança. Às vezes falta para nós a nossa fé ser mais avivada. Ali Ezequiel, quando chegou à beira daquele rio, que ele começou a olhar, ele não estava entendendo talvez. Mas aquele homem com aquele bordel começou a medir. E nós vemos que muitas vezes a falta de confiança e de fé nos impede de irmos mais fundo, em uma intimidade mais funda com Deus.
Eu não sei o que você está precisando hoje, meu irmão, minha irmã, amigos. O Senhor quer dar uma vida transbordante para você. Hoje Ele quer que você vá mais fundo. Ele quer que você tenha uma vida mais profunda nos mistérios de Deus. Então deixa Deus fazer isso em você. Deixa Deus ser o comandante da sua vida, das suas emoções, do que você precisa, suas preocupações, medos. Deixa Ele comandar a sua vida. Comece a mergulhar mais fundo nas coisas de Deus. Comece a ter mais vontade de conhecer a Deus numa intimidade com Ele. Aleluia. Peça que o Espírito Santo te ajude, porque às vezes a gente nesses dias está tão sossegado, não é verdade? Na mesmice. Está parado dentro de casa, não sabe o que fazer. Não sente até mesmo vontade de abrir a Bíblia para ler. Às vezes acontece isso, querido. Tem hora que a gente fala assim, o que eu vou fazer agora? Não tem o que fazer, de tanto tempo que está tendo. Ei, essa hora é hora de você buscar mais intimidade. O Senhor quer revelar mistérios para você. Mas para isso, você precisa estar confiante e com a sua fé avivada diante de Deus. Peça para o Espírito Santo te revelar, querido. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda. O Espírito Santo é aquele que nos orienta. É aquele que nos consola. É aquele que fala conosco. Alguns às vezes falam assim, Espírito Santo, que o Espírito Santo possa me quebrar. Não, querido, o Espírito Santo não faz isso não. A Bíblia não fala que ele vem para quebrar alguém. Ele vem para ajudar. Ele é o nosso consolador. Quando Jesus foi, ele disse que deixaria o Consolador. Aquele que está conosco a todo instante. Aquele que nos orienta, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós não conseguimos falar para Deus o que é que nós queremos. Às vezes nós dobramos o joelho e não sabemos nem falar com Deus. Porque tanta luta, tanta dificuldade. Mas é Ele que nos ajuda. É Ele que nos faz ter mais experiências profundas com Deus. Para que nós tenhamos experiência com Deus, é preciso procurar a Deus. Como que eu procuro Deus? Orando também. Mas principalmente, querer saber o que Deus quer de nós, o que Deus tem para nós, o que Deus quer falar conosco é através da sua palavra. A palavra de Deus é que nos orienta. O Espírito Santo, ele está para nos ajudar. Mas para me ajudar, eu tenho que querer buscar. Querer saber. Porque se eu não buscar, como que eu vou querer saber as coisas de Deus? Como que Deus vai me revelar? Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós aceitamos a Ele, Ele vem e nos salva. Ele salva a nossa alma. Ele vem e cura o nosso interior. Ele liberta a nós do pecado. E Ele faz com que nós passemos pelas águas do batismo. Ele começa a limpar toda a sujeira, para que o dia da volta dele nós podemos estar prontos e preparados para subir com o Senhor. O pecador, é dessa maneira que Jesus trabalha. Mas para Jesus trabalhar, Ele tem que usar a nós, eu, você. Ele tem que nos usar para falar de Jesus a esses. Ali Ezequiel começou a ter experiência com Deus a partir do momento que ele se dispôs em começar a pisar naquelas águas. Eu não sei como você está nessa tarde, mas o Senhor tem algo para falar com você, como Ele já está falando. Eu li lá no Salmo 136, aonde o Senhor tem as misericórdias dele cada manhã, se renovando em nossas vidas. Ali Ezequiel começou a passar
por uma medida, 2 medidas, 3 medidas, 4 medidas. E ali ele foi tendo experiências com Deus. E eu sei que às vezes está difícil. A enfermidade bateu na porta da nossa casa. O desânimo talvez bateu no nosso coração. Mas eu quero te dizer, querido, que lá em Lucas 1,37 diz assim: para Deus não há nada impossível. Para Deus tudo é possível. Então pare de murmurar, pare de reclamar, pare de se colocar como talvez ninguém. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Pare, comece a glorificar mais o Senhor, exaltar mais a Deus. Porque as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. E ali no Salmo 136, eu li que as misericórdias de Deus duram para sempre. É por isso que você está de pé hoje. É por isso que você está de pé e vai começar o início talvez hoje. A ter desejo de buscar a Deus. A ter desejo de começar a buscar as coisas de Deus. Ezequiel ali quando começou no início, ele não só queria pôr os pés nas águas, mas ele queria nadar, ir mais profundo nos mistérios que Deus tinha para ele. E hoje Deus tem mistério para revelar para você. Amém. Se assim você quiser. Sim, Deus. Deus já está revelando a ti nessa tarde. As águas, elas querem te purificar, tirar o pecado, tirar aquilo que atrapalha a comunhão nossa até chegar diante do Senhor. Essa água, ela saía lá do altar do Senhor, do trono de Deus. Essa água, ela faz mudança. Essa água, ela dá intimidade com Ele. Essa água traz vitória, traz bênção para nós. Então se lance na presença do Senhor nessa tarde. Deixa Deus te agir na sua vida a seu favor. Dependa só dEle. Dependa só de Deus. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. O que Ele vai fazer a seu favor no meio da sua casa. Ele vai ser abundante na tua casa. Ele vai transbordar na sua casa, na sua vida. Ele é a fonte de água viva. Só Ele tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem algo para o teu coração. Não busca naqueles que não têm conselhos bons. Não busca naqueles que não sabem dar um conselho de Deus para você. Mas busca na pessoa de Jesus. Busca naquele que está na presença do Senhor, naquele que tem algo para falar para você, para algo que tenha a te dar, que é a palavra de Deus, conselhos vindo do céu. Comece a nadar nos mistérios do Senhor. Comece a pedir para Deus revelar a você aquilo que você não sabe, aquilo que você ainda não conhece, aquilo que você não entende. Só Ele pode fazer isso, meu querido. Através da sua palavra, através de ler a Bíblia, através de buscar em oração e pedir e clamar. Aí sim você vai ter experiências com o Espírito Santo. Aí sim você vai ouvir o Espírito Santo. Você vai ter ouvidos sensíveis para ouvir o que Ele tem para falar com você. Só assim nós vamos conseguir, queridos. Quando nós deixarmos esse Deus totalmente guiar os nossos passos, guiar as nossas vidas, o nosso querer, os nossos desejos. Só Ele é a fonte de água viva. Só Ele pode jorrar bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. A palavra de Deus ainda lá em João 4:14 diz assim, para terminar esta meditação nesta tarde: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará
nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Para esta vida eterna com Deus que Ele quer te dar. Procura mais fazer a vontade do Senhor, em obediência à palavra, em obedecer aquilo que Deus tem falado com você. É muito simples. Deus, Ele não complica não, queridos. Deus, Ele esclarece as coisas para nós. Nós é que complicamos às vezes. Nós é que não queremos entender o que Deus quer. Mas a partir do momento que eu dou o início de querer nadar nas profundezas do Espírito Santo, Ele vai começar a moldar, a fazer tudo aquilo que é preciso e é necessário nas nossas vidas. Porque as misericórdias do Senhor são grandes a teu favor, a nosso favor. Amém? Se coloque aí na presença do Senhor neste momento. Peça que o Espírito Santo venha, aleluia, tocar em você agora. Que Ele toque na sua vida de uma maneira diferente nessa tarde. Que Ele toque em você nessa tarde. E te dê a cura, te dê a bênção. Te dê a libertação naquilo que você precisa. Ele é nosso ajudador. Ele é nosso amigo, companheiro, que está todo o tempo intercedendo por nós. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu não sei o que essa vida precisa agora, Deus. Eu não sei o que Ele tem pedido, ela tem pedido diante de Ti nessa tarde. Mas eu sei de uma coisa, Pai, que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, porque todo o poder foi lhe dado. E o Senhor é um Deus de poder e graça e misericórdia. Então nesse momento, Pai, toca nesta vida, toca neste coração. Do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, coloca do teu olho precioso. Cura, Deus, este coração. Tira, Deus, essa tristeza, essa angústia, Pai. Tira essa incerteza, essa insegurança, Pai, em nome de Jesus. Ajuda, Deus, nessa caminhada. Faça como naquele dia o Senhor falou com Ezequiel, Senhor, através daquela água. Que essa água possa limpar. Que essa água possa, Deus, do alto da cabeça limpar todo o mal, toda imperfeição, toda falta de fé, toda falta de esperança, Senhor. Em nome de Jesus. Dê experiência contigo, dê desejo, Senhor, de te buscar, de querer te conhecer mais, Senhor. De querer orar mais, de querer mais aprender de Ti na palavra, Senhor. Oh, Jesus, só o Senhor pode, Pai. Só o Senhor tem esse poder de purificar. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nessa tarde. Clamamos o Teu sangue nessa tarde. Passa, Deus, o Teu sangue nos umbrais desta casa. Guarda a entrada, a saída, Pai. Para a glória do Teu nome, nós clamamos a Ti nessa tarde. Vá de encontro a esse hospital onde essa vida está internada. Vá de encontro, Pai, a esta cama onde este homem está deitado, prostrado diante de Ti, Pai. Onde esta mulher está de joelho agora, clamando, Pai. Tu és o ajudador, Espírito Santo. Tu és o consolador. Aleluia. Age, Pai, neste coração, para a glória do Teu nome. Assim eu oro, Pai. Eu agradeço a Ti pela Tua graça e pela Tua misericórdia, porque a Tua palavra disse que ela dura para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Senhor nessa tarde, querido. Nós temos um hino, né? Que fala sobre as águas purificadoras. Este rio está aqui neste lugar. Amém. E ainda tem uma palavra ao teu coração. Se ponha na vontade de Deus nessa tarde.
Deixa Deus agir na sua vida, na sua causa. Vá de braçadas de encontro ao Espírito Santo. Mergulha fundo naquilo que Deus tem para você. Ele tem coisas grandes, aleluia. Ele tem o melhor dessa terra para você, aleluia, nessa tarde. Continua conosco, continua a falar. Deus, fala que o teu servo ouve, que a tua serva ouve, porque Ele ainda tem algo a falar ao nosso coração, queridos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aqui tem mais alguns pedidos, queridos. Depois eu vou estar mencionando no final do nosso culto. E nós vamos estar orando mais uma vez depois pelas enfermidades, pelos irmãos que têm pedido oração. Amém? Fique aí na presença do Senhor. Aleluia. E a palavra já está com o nosso irmão amado, Pastor Luiz, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós louvamos o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia tem nos alcançado, né? Estará em uma palavra que está aqui no livro de Gênesis. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 13, versículo 9 e versículo 10. A palavra do Senhor que diz assim: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Amém? Aleluia. Nós louvamos a Glória Deus, a Deus por esta palavra em que Deus tem deixado para nós. Em cima desta palavra, eu quero, vamos dizer assim, eu quero que nessa tarde você possa colocar a sua fé em prática. Eu quero que nessa tarde você venha tomar uma decisão. Eu não sei o que se passa no seu coração, eu não sei o que tem acontecido na sua vida, porque hoje Deus quer falar com você. Aleluia. A tomar uma decisão, conforme nós vemos aqui Abraão, um homem que tinha uma intimidade com Deus, Ivone. Verdade. Onde Deus o chamou, Deus o escolheu, sendo que através de Abraão, o primeiro israelita, aonde surgiu uma grande nação, até os dias de hoje, onde o Senhor fez a promessa para Abraão, Aleluia. que dele, da semente dele, ia fazer uma grande nação, em que ele não poderia contar, de tão grande. E nós temos visto esta nação. Hoje, eu e você fazemos parte desta nação, que é os israelitas, ou seja, os escolhidos de Deus. Aleluia. Os que vão morar no céu, aqueles que têm uma intimidade com Deus, aqueles que se dedicam a servir o Senhor. E nós vemos que Abraão, quando ele recebeu aquela chamada, em que Deus disse para ele: sai da sua parentela e eu levarei a um lugar de bênção, aonde a terra mana leite e mel, uma terra de muitas águas, conforme a Ivone trouxe para nós aqui. Aleluia. Aonde o profeta Ezequiel, ele teve aquela visão, né, aonde Deus o revelou. Aleluia. Rio de águas. Glória. É essa água que Jesus tem para nós, que quer saciar a tua sede, tirar essa angústia, tirar essa tristeza, tirar essa incerteza em que você tem vivido. Deus quer dar paz, Deus quer dar alegria, Deus quer abrir porta para você. Aleluia. Mas para isso, você tem que tomar uma decisão. Por quê? Porque Deus era com Abraão. E quando Deus chamou Abraão, Ló o acompanhou, o sobrinho de Abraão. Nós vemos aqui que Deus chamou Abraão e Ló o acompanhou.
E nós vemos então, irmão, que Abraão é o que tinha uma bênção. Abraão é o que tinha intimidade com Deus. E nessa tarde, Deus tem uma palavra para nós, por quê? Porque no tempo de Ló, surgiu no horizonte o primeiro israelita, conforme eu disse, Abraão, o pai do povo de Israel. Mas como isso aconteceu? Nós vemos que houve um chamado. E nós vemos que lá em Sodoma e Gomorra foram julgados aqueles que não conheciam Deus. E o que é que Deus nos leva até este lugar? Por quê? Abraão, ele prosperou de uma maneira tão grande, em que através da sua vida, a bênção passava para o seu sobrinho Ló. E chegou um determinado momento em que Abraão chegou até Ló e disse: ó, hoje eu quero que você tome uma decisão. Por quê? Porque o gado, ou seja, o rebanho, cresceu de uma maneira tão grande e estava dando problema ali com os servos de Ló e os servos de Abraão. E Abraão tomou uma posição dizendo: Ló, hoje você toma essa decisão. Se você for para o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. Se você for para o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. Se você for para o lado direito, eu vou para o lado esquerdo. Toma a decisão. Eu fico imaginando que quem tinha que tomar a decisão primeiro, ou seja, a escolha melhor, seria Abraão. Porque a bênção estava sobre ele. Aleluia. Mas quando o homem de Deus, ele tem uma intimidade, conforme a Ivone passou para nós aí, ele depende de Deus, ele confia de Deus, ele faz igual o salmista lá no Salmo 37, versículo 5. Ele entrega o caminho ao Senhor e confia em Deus e deixa Deus tudo fazer. Por quê? Porque Deus, ele faz bem feito. Aleluia. Deus, ele faz o do melhor para nós. Amém. Glória a Deus. E ele deu essa oportunidade para Ló. E Ló, ele olhou as campinas ali ao redor de Sodoma, viu a pastagem muito farta, muita água, e ele escolheu. E o que fez Abraão? Abraão foi na direção de Canaã, uma terra mais árdua, uma terra mais montanhosa, de pedra. Mas o importante, irmão, que eu quero dizer para você, é que Deus era com ele. Aleluia. E eu quero dizer para você nessa tarde, Deus é contigo. Glória a Deus. É Ele que te ajuda. Amém, Jesus. É Ele que te fortalece. E Ele manda dizer a ti nessa tarde: tenha bom ânimo. Se coloca na brecha. Tenha disposição. Porque é eu que te ajudo. Aleluia. É eu que te sustento. É eu que te fortaleço. Glória a Deus. É eu que abro porta onde não há, para que tu possa ter vitória, para que o meu nome venha a ser glorificado. Amém. Glória Por a Deus. isso, nós vemos o que o profeta Jeremias disse: maldito o homem que confia no homem. Mas que nós possamos fazer do Senhor a Deus. nossa confiança. Aleluia. Glória E a Deus. assim aprendemos com Abraão. Ele foi para Canaã e Deus era com ele e continuou prosperando. Mas eu quero chamar a atenção nessa tarde, na decisão em que Deus, ele tem para cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Eu não sei como que está a sua vida espiritual. Eu não sei como que está o seu relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Sim, Senhor. Que nós possamos aprender com Ló. Ló, ele foi na região ao redor de Sodoma. E a palavra de Deus, ela nos ensina que ali ele começou a armar as suas tendas. E ali ele foi, vamos dizer assim, tomando conta do seu rebanho, morando com a sua família ao redor de Sodoma. Meditando na palavra do Senhor, nós começamos a ver que Ló, ele já não estava mais morando ao redor de Sodoma. Ele já estava morando na cidade de Sodoma.
E aí que mora o perigo, porque muitas vezes nós deixamos de buscar Deus em oração, na palavra de Deus, de estarmos congregando ou até mesmo em vigílias, e começamos a andar em área de risco, assim como Ló, ele começou a andar em área de risco junto com a sua família, porque quando ele chegou em Sodoma, estava ele e a sua esposa e as suas 2 filhas, e ali eles começaram a conviver ali em Sodoma, creio eu que o seu rebanho ao redor, na responsabilidade dos seus servos, e ele começou a participar com os moradores daquela cidade de Sodoma. E nós sabemos, irmão, muito bem que aqueles moradores de Sodoma, ou seja, os sodomitas, eles eram homens que faziam coisas cruéis, coisas abomináveis, que Deus o rejeitou. Então nós vemos quando Abraão vivia em Harã, em que recebeu aquela chamada, Jó foi no vácuo, vamos dizer assim. Jó acompanhou, não orou, não pediu direção de Deus, não pediu a orientação do melhor para Deus na sua caminhada. E através da vida de Abraão, Deus o foi abençoando, Deus foi prosperando. E aí que mora o perigo, meu irmão, porque nós estamos vivendo tempo de apostasia, e nós temos acompanhado muitas famílias em que os pais ainda estão na presença de Deus. Alguns ainda estão meia boca, alguns ainda estão em cima do muro, estão duvidosos. E nessa tarde Deus chama a tomar uma decisão, porque estão andando em área de risco, sem falar os seus filhos. Por quê? Porque as filhas de Ló começaram um relacionamento com homens lá de Sodoma, homens que não temiam a Deus. Elas começaram a ter um relacionamento. Aí nós vemos, irmãos, a culpa de Ló e da sua esposa. Por quê? Porque eles entraram no convívio daquela sociedade apostata, vamos dizer assim, aquela cidade que não temia Deus, e eles começaram a andar em área de risco e perderam o controle da sua casa, perderam o controle da sua família. Eles não tiveram autoridade para falar para suas filhas: não, nós não aceitamos esse relacionamento, porque a luz não tem comunhão com as trevas. Nós não aceitamos esse relacionamento em que vocês estão assumindo como homens daqui de Sodoma. Nós não aceitamos. Por quê? Porque a sua família já estava envolvida com aquela sociedade, os moradores lá de Sodoma, os sodomitas. E ali, nós que conhecemos a palavra de Deus, eles tinham essas atitudes cruéis. As suas ações eram reprovadas por Deus. E muitas vezes, irmão, como a família de Ló, que se afastou da direção de Deus, porque a bênção estava sobre Abraão. Ele poderia ter dito a Abraão: Abraão, nós vamos estar distante, mas nós vamos manter a comunhão com você. Nós vamos estar sempre juntos. Não, Ló olhou para as riquezas, olhou para aquele campo com fartura, vamos dizer assim, de pastagem, com muitas águas. E ali, creio eu que o conforto, porque abandonou a tenda, já não estava mais morando em tenda, já estava morando em casa, ou seja, em residência. O conforto já era outro. Mas estavam longe do convívio de uma intimidade com Deus, aonde Abraão tinha essa comunhão com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que determinado tempo em que Ló se encontrava ali na cidade de Sodoma, ele recebeu a visita de um anjo.
e recebeu um aviso em que Deus estaria colocando um fim naquela cidade. E não é diferente nos dias de hoje, irmão. Começa a olhar para a sociedade, aqueles que andavam na presença de Deus hoje não andam, aqueles que conheceram Deus, aqueles que foram batizados, aqueles que foram discipulados, aqueles que louvaram o Senhor, hoje estão distantes de Deus, junto com a sua família, sem falar os seus filhos que perderam, vamos dizer assim, aquela autoridade sobre os seus filhos. E o que acontece? Ficou omisso, começa a entrar, vamos dizer assim, no esquema da sociedade, longe de Deus, começa a negligenciar a fé, começa a fazer coisas que não agradam a Deus, não louvam mais o Senhor, conforme lá no Salmo 136, não dão mais glória a Deus, acha que não precisa mais de Deus, porque alcançou uma posição. Mas nessa tarde, Deus, Aleluia, glória a Deus, através desta palavra ainda tem uma palavra para você, para que você possa tomar uma decisão, porque ainda as portas estão abertas. aleluia, glória a Deus. Mas nós vemos que estamos caminhando para os últimos dias da igreja sobre a face da terra. E a igreja eu, a igreja Ivone, a igreja você. Aleluia. Não é o templo lá onde nós congregamos. Não é um templo local ali, um salão de 4 paredes. Não, somos nós. E como que você está? No Espírito Santo na sua vida. Onde Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador. Glória a Deus. Eu louvo o Senhor por 7 anos. Toda madrugada a gente se levanta. Bom dia, Espírito Santo. 4 horas da manhã já estamos em oração, buscando uma intimidade, um relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. E eu pergunto para você, a tomar uma decisão, a deixar de andar em área de risco, assim como Ló, a sua esposa e as suas filhas se afastaram de Deus, Jesus. mas que você possa voltar, Aleluia, ao primeiro amor, para que você nessa tarde você possa se reconciliar com o Senhor, a estar na dependência de Deus através do Espírito Santo. amém, aleluia, glória a Deus. Deixar de levar essa vida de omissa, essa vida em que a omissão que leva ao perigo, essa omissão que leva ao perigo, compromisso com o pecado. Sim, Senhor. Começa a beber, começa a voltar para os vícios, começa a voltar para as coisas que não agradam a Deus, Deus tem misericórdia. porque estão andando em área de risco, se afastaram de Deus. Aí nós vemos aqui que Ló, ele tinha um coração dividido. Ele conhecia Deus, mas parte do seu coração estava nas coisas materiais. Deus. Parte do seu coração estava nas coisas desse mundo. E eu quero dizer para você nessa tarde que Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém, Aleluia, glória a Deus. porque ele enviou o seu filho amado, e o preço foi muito alto, o preço de sangue. Nós não fomos comprados com prata ou com ouro, mas sim com sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Porque o escritor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E nós não podemos viver uma vida de omissão. Nós não podemos andar em área de risco, Senhor. compromissado com as coisas desse mundo, porque não pertencemos a esse mundo. Aleluia. Estamos aqui de passagem. Verdade, Senhor. Mas Ló,
como ele foi no vácuo do seu tio Abraão, pai da fé, o homem que tinha uma intimidade com Deus. Ele não tomou uma decisão, ele não orou se era a vontade de Deus. E muitos estão omissos dentro da igreja, estão aceitando situações de Sodoma e Gomorra, entrando dentro da sua casa, entrando dentro da sua família, entrando dentro da sua parentela. Por quê? Porque estão omissos. Não tem mais compromisso com Deus, não anda mais na presença de Deus, e não tem intimidade com Deus através do Espírito Santo. Por isso o profeta Jeremias disse, lá no capítulo 29, versículo 11 e 13, que diz: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Aleluia. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Aleluia. Quando me buscar de todo o vosso coração. Senhor, glória a Deus. Nós não podemos ter a atitude de Ló, um coração dividido, um pé na igreja e um pé no mundo. Nós não podemos ter essa atitude de querer adorar a Deus em certos momentos, em certos momentos, ou seja, outras atitudes, tomando, bebendo, usando droga, se prostituindo, participando desse mundo, como Sodoma e Gomorra, aonde a família de Ló, a sua esposa e as suas filhas, já estava com relacionamento com homens que eram reprovados por Deus. E ele não teve autoridade para dizer não para suas filhas, porque já estavam com relacionamento com aqueles homens. Não sei se já estava dormindo na casa, no quarto junto, porque hoje a coisa está tão complicada, porque os pais estão omissos. O namorado vem namorar a filha, ou vice-versa, a filha vai namorar o filho, e já estão dormindo junto. Espírito de Sodoma e Gomorra, espírito de sodomista, prostituição, andando em área de risco, e diz que são crentes, diz que são cristãos. Quando dá, ainda aparece na igreja. Coração dividido. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso o Senhor disse, através do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. Abraão disse para Ló: decide. Nós vemos que o cristão ele é generoso. Abraão, ele disse: não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que a parte de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita, se a direita escolheres, irei para a esquerda. Então nós vemos aqui a generosidade de Abraão. Aleluia. Ainda dando a oportunidade para ele escolher. E nós vemos que ele escolheu a direção de Sodoma e Gomorra, porque o coração dele era dividido. Que nessa tarde você possa escolher a direção que leva a você a Canaã. Aleluia. Aleluia. A Canaã, aonde ali o rio, a nascente dele é debaixo do trono de Deus. É uma água em abundância, uma água em fartura. Aleluia. O que é isso, irmão? É uma intimidade com Deus. Sim, Senhor. Mas nós vemos aqui na pessoa de Ló a visão terrena. No versículo 10 do capítulo 13 de Gênesis diz: levantou Ló os olhos e viu toda a campina de Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da campina
e armou as suas tendas até Sodoma. Ele foi armando, né? De repente, quando não, Ivone, já estava lá. Já estava morando lá em Sodoma, já estava participando da mesa dos escarnecedores, né? Daqueles que não temem a Deus, né? Porque troca as coisas de Deus por qualquer coisa, irmão. Por quê? É o que eu acabei de dizer aqui, visão terrena. Deixam de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Senhor. Começa a orar e pedir para Deus só coisas materiais. É o que mais nós estamos vendo nessas lives. Só pensa nas coisas materiais. Só pensa em bênção. E esquece em que um dia Jesus vai vir buscar um povo diferente. Aleluia. Um povo zeloso, um povo de boas obras. Deus. Que vai morar no céu. Glória a Deus. A nova Canaã. Aleluia. Jerusalém, Jerusalém que mata os seus profetas. Oxalá, quantas vezes quis ajuntar como uma galinha os seus pintainhos e o rejeitaram porque falta de visão terrena. Continua a buscar Deus, continua a andar na presença de Deus, através do Espírito Santo. Aleluia. Por quê? Porque muitos estão cedendo à tentação, assim como aconteceu com Ló. Os seus atrativos que nos cercam, que está à nossa volta, os atrativos do campo férteis, nós vemos que houve uma grande tentação na vida de Ló, e ali os seus atrativos o levou até Sodoma e Gomorra. E nós sabemos muito bem o fim daquelas duas cidades, daquele povo que não temia o Senhor. Atrativo de apetite. O que aconteceu com Esaú, aquele homem que tinha o direito à sua primogenitura, mas depois de um dia de voltado ao campo, ele encontrou o seu irmão Jacó cozinhando ali um guisado de lentilhas, e ele trocou a sua primogenitura, o seu direito de bênção em que Deus tinha na sua vida, por causa de um guisado de lentilhas. Quantos e quantos estão trocando o seu direito de primogenitura, atrativos dessa vida, desse mundo, atrativos de apetite, porque ele disse: o que me vale a primogenitura se eu estou a ponto de morte? Estão trocando por coisas desse mundo. O que falar do rei Salomão, atrativo das mulheres, aquele homem que teve uma comunhão com Deus, que recebeu sabedoria de Deus, Deus o exaltou, mas ele começou a olhar para as coisas desse mundo, deixando de olhar para Deus, e foi casando com as mulheres de todas as nações circunvizinhas de Israel, chegando a ponto de ter 300 mulheres e 700 concubinas, atrativo das mulheres desse mundo, aonde muitos jovens estão deixando Jesus por causa das coisas desse mundo, principalmente por causa da prostituição, as mulheres se afastando de Deus. Eu posso dizer muito bem isso, porque na minha juventude esse laço ele foi armado, mas com grande misericórdia o Senhor me alcançou, me libertou. Aleluia. E transformou a minha maneira vã de viver. E hoje eu posso entender o que Deus tem preparado para mim. Glória a Deus. Não é coisas passageiras, não. São coisas eternas. Nós vemos aqui o atrativo da ambição, aonde Tiago e João chegou a ponto de dizer para Jesus: Ivone, na sua glória,
permita que eu e meu irmão, um fica à esquerda e outro à direita. Olha, irmão, atrativo de ambição dentro da igreja. Deus. Muitos derrubando homens de Deus que têm chamada de Deus. Por quê? Porque estão andando em área de risco, coração dividido, um pé na igreja e o outro no mundo. Oh, Deus. Ló, portanto, tomou a sua decisão baseado naquilo que via. É o que nós temos mais visto nesses dias. A escolha de Ló estava completamente em ordem comercialmente. Ele tomou a decisão naquilo que ele viu. Ele disse: comercialmente, aqui eu serei bem sucedido. E é o que muitos estão fazendo, pensando no seu dinheiro, no seu conforto, pensando nas coisas desse mundo e deixando as coisas de Deus em segundo e em terceiro plano. Mas que você hoje possa tomar essa decisão, assim como Abraão tomou a decisão de poder servir a Deus. Aleluia. De poder andar na vontade de Deus. Nós vemos que, apesar dele levantar os olhos, ele não olhou para o Senhor invisível, mas para o visível. Abraão, porém, elevou os seus olhos e orou ao Senhor, conforme afirmou depois o rei de Sodoma: levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui o céu e a terra. Oh, aleluia, meu irmão. Não se conforme com pouca coisa desse mundo, não. Amém. Olha aí o que Abraão, ele fez. Ele levantou a sua mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, aquele que possui o céu e a terra. Glória a Deus. É esse Senhor, é esse Deus que eu quero servir. Aleluia. É esse Deus que eu quero andar na sua presença. Sim, Senhor. É desse Deus que eu quero depender do seu grande amor. Porque Ele amou a mim de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que eu possa ter vida eterna. Aleluia. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Ló agora domiciliou-se com a sua filha em Sodoma, conforme eu já disse, e começou ali um relacionamento com os sodomitas. Perdeu a autoridade da sua família, da sua casa. Então nós vemos, irmãos, que nenhum poder de convicção, quando Ló estava morando lá em Sodoma, quando então os anjos de Deus estavam diante de Ló e insistiram, dizendo: escapa-te por tua vida. Ele correu com esta mensagem de salvação aos seus genros. Ele foi levar a mensagem ainda para os seus genros, dizendo: olha, vamos escapar aqui de Sodoma, porque Deus vai destruir isso aqui, Sodoma e Gomorra, vamos escapar. Aleluia. Mas como já vimos, eles riram dele, ou seja, de Ló, quando eles anunciaram a breve destruição de Sodoma. Ele insistiu que fugisse da cidade. O testemunho de Ló, disposto ao compromisso, não era convincente. O testemunho de Jó já era diferente, irmão. O testemunho de Ló já era diferente. Já não era quando ele andava com Abraão. Por quê? Porque Ló tinha se tornado um crente mundano. E é como nós estamos vendo nesses dias, muitos crentes mundanos separando do esposo, o esposo separando da esposa, famílias sofrendo retaliações, filhos tendo tantas decepções e indo para as drogas, para o alcoolismo, saindo da presença de Deus, não estando mais na igreja. Então nós vemos aqui que os seus genros começaram a rir dele, porque o testemunho dele já não condizia mais com a vida que ele estava levando.
Então nós vemos aqui, irmão, se tu és um cristão de coração dividido, se capenga de ambos os lados como Ló, então seu testemunho de Jesus ficará ridículo. Por quê? Porque você está negligenciando na fé, ou seja, no compromisso com Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Ou se toma a tua decisão com base naquilo que vê e não edifica sobre a palavra do Deus invisível, então também tuas tentativas de levar outros a Jesus falharão. Você não vai conseguir, por quê? Porque você está dando mau testemunho na sua casa, no meio da sua família, no seu local de trabalho. Então nós vemos aqui que eles começaram a rir, porque Ló já não estava mais dando testemunho. Quando ele andava com Abraão, ainda ele era servo de Deus. Mas quando ele foi para Sodoma, começou a morar lá, o seu testemunho dele já não condiz mais. Perdeu a autoridade sobre a sua família, as suas filhas, sobre o seu lar. Então nós vemos, irmãos, se todas as decisões com base no que vês e não edifica sobre a palavra de Deus, o invisível, nós vemos então que os incrédulos não zombaram frequentemente quando se falava de Jesus a eles, mas eles começaram a rir quando perceberam que tu mesmo não vive mais assim como queres aparentar através de testemunho. É o que mais eu encontro diante da sociedade. Aquelas pessoas que a gente vai falar do amor de Deus, eles falam: ah, mas aquele irmão, hein? Aquele irmão deu problema para mim, deu prejuízo para mim. Aquele irmão está dando testemunho, mau testemunho. O que eu quero passar, irmão, é o fim da incredulidade. Quem vive no pecado, da divisão do coração e da falta de decisão, como Ló, esse não tem segurança, não tem salvação para a eternidade. É por isso que esta mensagem avisa você agora também: escapa-te por tua vida. Aleluia. É a oportunidade, irmão. Glória a Deus. Eu estou resumindo aqui porque o nosso tempo já está avançado. Eu quero concluir. Toda a mentalidade interior desse justo Ló era incredulidade. No fundo, ele acreditava mais naquilo que via do que naquilo que não via. Com Paulo é diferente. Acontecia exatamente o inverso. Ele diz aos Coríntios, os crentes de Coríntios, de si mesmo: não atentando nós nas coisas que vêm, mas nas que se não veem. Apesar da mulher de Ló, olha, preste atenção, apesar da mulher de Ló já se encontrar em segurança fora de Sodoma, ela olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Olha, irmão, o que o levou ela a olhar para trás? Porque havia uma ordem: escapa por sua vida e não olhe para trás. Então nós vemos aqui que ela olhou para trás e virou numa estátua de sal. Ela não foi capaz de desligar do visível. E o mesmo acontece com a atual sociedade manipulada pelo consumismo, que confia naquilo que procura no que é visível. Mas desta maneira, as pessoas perdem a sensibilidade para o Senhor e escorregam vagarosamente para uma incredulidade cada vez mais profunda, até que são alçadas repentinamente pela morte. Por isso, nessa tarde, tome uma decisão.
Deixe de andar em área de risco e volte para Jesus. Porque está escrito lá em Provérbios, capítulo 26, versículo 2: a maldição, ela não vem sem causa. Amém, irmão? Deus abençoe. Um abraço. Shalom Adonai. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, queridos, nessa tarde. Um Deus que tem feito a nós que nós pudéssemos decidir em algo. Eu não sei o que você precisa decidir hoje, agora. Qual decisão que você precisa tomar? Ali Ezequiel decidiu seguir aquele homem que foi medindo várias medidas. E ali ele pôde sentir a presença de Deus, o toque das águas purificadoras. Ló tomou uma decisão errada, mas Abraão tomou uma decisão certa. Então nós temos exemplos na Bíblia de várias pessoas. Qual o exemplo que eu devo tomar? Qual o exemplo que eu devo seguir? Eu quero ser uma pessoa abençoada, ter uma família abençoada, um lar abençoado. O que eu quero para mim hoje? Decida. Só você pode decidir. E nessa tarde eu fiquei feliz porque Deus falou grandemente conosco, comigo. Acredito que falou com você. Porque o Senhor, Ele nos conhece, Ele sabe o que nós precisamos. Queira conhecer mais a Deus, conhecer mais os mistérios que Deus tem para você. Dependa só dEle e você vai ver o que Ele tem a fazer. Muito mais além daquilo que você tem pedido, muito mais além daquilo que você tem buscado. Eu creio em nome de Jesus. Aqui eu tenho ainda mais alguns pedidos de oração nessa tarde. A irmã Cláudia tem pedido oração pela saúde. A Ana Nardina, minha cunhada, tem pedido para a sua irmã também, Lúcia, saúde. A minha cunhada Elizabeth tem pedido para a sua mãe, Dona Naide, saúde. Eu lembrei também da Josefa, que é saúde. A Denise está pedindo oração para que Deus dê graça, força para que eles terminem a sua casa que ela está construindo. Aleluia, que Deus possa providenciar tudo mais que a nosso irmão João precisa, em nome de Jesus. Nessa hora, querido, se coloque na presença do Senhor. Aleluia, ali nós vemos que era águas purificadoras que saía do altar do Senhor. Algo que podia purificar na vida daquele homem. E como eu disse, o Senhor é o único que tem todo o poder no céu e na terra. Vamos orar nesse momento, nos coloquemos na presença dEle, aleluia, pois Ele tem todo o poder e está ouvindo a nossa petição, está ouvindo o nosso clamor e a nossa oração. Porque como eu li no Salmo 136, a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Então é essa misericórdia de Deus que está aqui nessa tarde, está aí com você nessa tarde. Ore, peça ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo ainda, Deus, que o Senhor há de fazer. Ainda tem esses pedidos de oração que eu tenho mencionado nessa tarde. Entra com providência de saúde, Pai, de cura sobre essas vidas. Abençoa a construção da casa, Deus, da nossa irmã Denise. Continue, Deus, trabalhando no coração do seu esposo. Continua ajudando essa família para que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, em nome de Jesus, eu creio que esta palavra, a primeira palavra, esta palavra, Deus já tem falado ao coração deste meu irmão, desta minha irmã, deste homem, esta mulher que tem ouvido, Pai, esta ministração. Então, ó Deus, continua a falar, continua a corrigir, continua exortando, Pai, naquilo que possa mudar, para que haja uma mudança, Deus, nesse coração, nessa mente, e que possam decidir, ó Pai, a te servir mais, a ter mais uma íntima comunhão contigo, a te buscar mais, em conhecer mais o Senhor. Deus, orienta, Pai. Continua a falar através da tua palavra. Continua a falar, ó Pai, a este coração, a esta vida.
Nós oramos, Deus, já agradecidos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Que os irmãos possam ir em paz, estar em paz no decorrer desta semana. Aleluia. Eu quero dizer ainda que este trabalho é na Igreja Evangélica de Presidente Prudente, IEPP. A nossa sede, ela fica ali na rua Joaquim Nabuco, 1167. Nós temos outras congregações nos bairros ao redor de Prudente. Mas nós temos culto nas quinta-feira e nos domingos e nas terça-feira com as lives. Querido, entra, participe, esteja conosco e ore por nós, pois nós precisamos. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.